estudante? Então vamos rememorar, rever, entrar em contato novamente com logaritmo, o popular log. Então o log, ele é escrito da seguinte forma: é o log de A na base B é igual a um logaritmo. Então nós temos base. Esse daqui que eu costumo dizer que está operando é o logaritmando. E aí nós temos o resultado, que é o nome da operação, logaritmo. Tem uma ressalva para fazer, né? Quando não existe o valor da base, quando não está escrito, né, o valor ali, quando não há base, vale 10, tá? Então a gente considera 10. Outra importante observação: o logaritmo está relacionado diretamente com equações exponenciais. Como isso? Nós temos então o log de A na base B, perdão, é igual a x. Se e somente se nós tivermos uma equação exponencial de B elevado a x é igual a A. Então, é essa relação. Eu costumo dizer pra gente, né, brincando, lembrar aqui, eu costumo dizer que tem uma propaganda antiga de uma cervejaria que faz lá um movimento e diz, né, redondo é bom, tal. Então, seria aplicar aquela propagandinha aqui, o redondinho, sempre nesse sentido. Base elevada a logaritmo é igual ao logaritmando. Começa sempre na base, né? Base é o que dá sustentação. E isso é válido tanto para transformar em exponencial como para escrever o logaritmo. Válido a ida como a volta. Sobre logaritmo, nós precisamos lembrar que são números irracionais os resultados dos logaritmos. De modo geral, nós não temos a necessidade na educação básica, né, até o ensino médio, de calcular, de buscar a origem dos valores dos logaritmos. Os exercícios, quando eles nos propõem a utilização do valor de um logaritmo, eles nos colocam já dados prontos. O logaritmo, em geral, quer saber da nossa capacidade operatória, se a gente entende as propriedades e se a gente sabe fazer operações básicas. Muita gente teme o logaritmo porque acha que o logaritmo é muito difícil, muito complexo. Na verdade, ele precisa de todas as outras operações fundamentais. E se a gente não tem boa base, é isso que acontece. Então, o logaritmo também é uma oportunidade de revisitar outros conteúdos. É entender onde é que está a minha dificuldade. Falando mais de Enem, né? Nós tivemos questões envolvendo terremoto, decibéis, né, relacionada ao som, relacionada à escala Richter, podem aparecer em diversas circunstâncias, na matemática financeira, pode também estar lá no pH na química e muitos outros contextos. As questões do Enem, elas tendem a ser, assim, medianas, por exigirem outros conhecimentos da matemática, mas elas não são impossíveis. Se eu lembrar das propriedades operatórias aqui, eu já consigo me destacar. Vale a pena dar uma atençãozinha para logaritmo, vale a pena tentar vencer essa barreira de que é impossível, dificílimo, porque dá para falar de logaritmo assim sem ter um temor. Vou agregar aqui alguns valores de logaritmo para explicar algumas propriedades. Vou falar todas porque são várias, né?
Como eu disse, o logaritmo, quando a gente não escreve a base, ele é base 10, né? Não posso esquecer disso. Então, quando a gente não escreve a base é 10. Então, vou começar aqui. Logaritmo de 2. Eu vou colocar um aproximadamente, porque, como eu disse, é um número irracional e infinito, e eu vou estar usando só 2 casas depois da vírgula. Não estou promovendo arredondamento, nada. Estou pegando só 2 casas. Então, eu tenho que me ligar se não vai ser necessário ter algum arredondamento, se eu estou próximo de algum valor, né? Aí, tem também o log de 3, que é 0,47, lembrando que é infinito. E eu vou colocar aqui o log de 5, que é aproximadamente 0,69. Tirar aqui um pouquinho, 0,69. Aqui nós observamos que são valores, vamos dizer assim, aleatórios, né? Vamos fazer aqui algumas demonstrações. Vamos lá, por exemplo, o log de 6. Não tem aqui na tabelinha para a gente calcular. Então, o que nós fazemos é fatorar o número, buscar uma alternativa de reescrever esse número. Eu posso lá recorrer para aquele método lá que a gente aprende no ensino fundamental 1, né? 6 dividido por 2 é 3. 3 só divide por 3 é 1. Então, o 6 ele pode ser reescrito como log de 2 vezes o log de 3. E aqui que entra o famoso pulo do gato. Tô colocando aqui, ó, bem discreto o ponto, né? Sempre que eu tiver multiplicações em logaritmos, a propriedade diz que eu posso converter cada uma dessas multiplicações em soma. Então, vai ser log de 2 vezes 3 é a mesma coisa que o log do 2 mais o log do 3. Nesse momento, tenta entender a operação, entender que é multiplicação que se torna soma, para depois procurar entender os porquês. Vamos entender o básico primeiro. Então, o log de 2, ele tem um valor aproximado que o exercício vai te dar lá de 0,30. O log de 3, 0,47. Então, eu posso dizer que o log de 6 é quanto? A soma de 30 com 47. Eu tenho 0,77. Estou usando aqui o tiozinho do aproximado, né? E lembrando que é um número infinito. Vamos para mais um. Vamos pegar aqui uma outra corzinha, um lilás. B. Vamos aproveitar a multiplicação e fazer o log de 10. Log de 10 na base 10. Acho que é claro para todo mundo. Como eu posso obter 10? 1 vezes 10, 2 vezes 5, 5 vezes 2. Eu posso também obter por divisões. Mas aqui, classicamente, e pelo que a gente tem, a gente sempre tenta observar o que a gente já tem no enunciado do exercício. Eu tenho 2 e tenho 5. Então, vou reescrever 10 como 2 vezes 5. Mais uma vez, tá na multiplicação, vou separar em 2 somas. Log de 2, log de 5. O log de 2 é aproximadamente 0,30. Eu gosto de falar assim, o 0,30 dessa forma, só porque eu acho que ajuda a fixar. Não é uma leitura equivocada, né? Mais o log de 5, que é 0,69. Isso dá aproximadamente 0,99. Como eu disse a vocês, são números infinitos, né? Quando vocês forem trabalhar e buscar, o log de 10, ele é igual, ele não é aproximado, ele é 1. E aqui eu vou abrir um parênteses e mostrar, usando lá aquela estratégia lá do redondinho, por que é 1. Então, log
de 10 é igual a x, o valor que a gente está buscando. Então, vamos pegar aqui. Quando não tem base, vale 10. Não posso esquecer desses detalhes. Aí, vamos trazer aqui algumas observações. Aplicou o redondinho, transformou lá na exponencial. 10 elevado a x é igual a 10. Base elevado ao logaritmo é igual o logaritmando. Observa aqui, ó, não tem nada aqui, eu considero 1. Lá pelas propriedades de potência, quando eu tenho bases iguais, eu posso descartá-las para descobrir o valor que eu tanto busco. Ó, o mesmo 1. Então, log de 10 na base 10 é 1. Vão ter outras bases? Sim, ocorrerá, né? Mas, de forma geral, o mais usual é o log de 10. Vamos pensar no log de 100? O log de 100, como eu já conheço de 10, eu vou usar log de 10 ao quadrado, porque é 10 vezes 10. Aqui entra uma outra propriedadezinha. Tudo que está elevado, a gente trabalha, desce, dá o tombo, multiplicando. Então, eu vou ter 2 log de 10. Olha que maravilha. Quanto que é o log de 10? 1, que a gente calculou ali em cima. 2 vezes 1, 2. Já para seguir o fluxo, vamos pegar aqui, para entender os intervalos do logaritmo, para construir estimativas. Log de 1000. Log de 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu vou ter log de 10 ao cubo. 3 lá. Mesma sistemática. Vou trazer ele dando tombinho. 3 vezes o log de 10. Quanto é o log de 10? 1. 3 vezes 1, 3. O que a gente precisa observar neste momento, para ficar bem claro? Log de 10 é 1, log de 100 é 2, log de 1000 é 3. Então, atenta que tudo que estiver contemplado entre 10 e 100 tá ali entre 1 e 2, não é maior que 2. Então, se você calcular um logaritmo de 80, decompondo, usando log de 2, de 5 e tal, nós não podemos ter um número maior que 2, menor que 2. De forma análoga, eu não posso ter um logaritmo de 200 sendo 5, 4, 8, alguma coisa. Porque o 200, ele está aqui, ó, entre o 2 e o 3. Então, ele vai ser maior que 2 e menor que 3. Se tivesse log de 10.000, aí eu vou pensar aqui em outra sistemática, ó. Posso lembrar assim, log de 10 tem um zero, é 1. Log de 100 tem 2 zeros, tá aqui 2. Log de 1000 tem 3 zeros, tá aqui o 3. Então, são estratégias que eu vou recorrendo para lembrar. Mas nada melhor do que aplicar aqui o redondinho aqui, ó. Pega aqui o redondo, que é bom, que é mais, e ajuda a gente a transformar em exponencial. Eu sempre vou trabalhando com as operações ali paralelas para me facilitar a vida. Vamos pegar um outro log. O log de uma divisão. Log de 2 dividido por 3. É uma fração. Quando dividir, vou subtrair. Então, vou ter log de 2 menos o log de 3. Quando eu faço assim, lá no número de cima, o numerador é menor e o de baixo, que é o numerador, o de cima, que é o numerador, é menor e o de baixo, que é o denominador, é maior, o resultado vai dar negativo, porque eu vou ter uma subtração
de um menor para um maior. Então, eu vou ficar devendo, né? 0,3010, eu tenho 30 centavos e gastei 47 centavos, lembrando que é aproximadamente, que é um número infinito, eu vou ficar devendo 17 centavos. Aproveitando aqui a mesma estratégiazinha, vamos pegar um log de 3 meios. Então, vai ser o log de 3 menos o log de 2. Log de 3, 0,4771 aproximadamente. Já até falo mais casas, para ficar mais aproximado. O exercício pode dar 2, 3, 4, quantas ele julgar conveniente, quanto o autor da questão quiser considerar. Menos o 0,3. Então, é aproximadamente 17. Atenta aqui, na E, o menor em cima, o maior embaixo, negativo. Tá aqui o resultado negativo. Já na F, que foi o contrário, maior menos menor, o resultado aqui está positivo, que a gente não tem obrigação de colocar sinal, né, positivo. Recapitulando breve aqui, na multiplicação, a gente transforma em somas, faz a adição. Quando dividir, a gente sempre subtrai. Posso obter resultados negativos. Na potência, eu trago multiplicando à frente pelo resultado do logaritmo. Quando não tem base, vale 10. E lembrando também, né, que eu vou trabalhar com números primos, vou buscar observar os valores que foram passados na questão e que eu tenho que ter só uma sutileza de transformar logaritmo em exponencial, trabalhar com potência. Então, segue aquela dica. Estuda propriedades de potência, que é um conteúdo do Fundamental 2. E falando de Enem, tudo que é básico vale mais nota, questões fáceis. Então, eu tenho que ter uma base ali de Fundamental 2 muito boa para resolver as questões fáceis e aumentar a minha pontuação. Então, foi um videozinho aqui bem introdutório para ajudar mesmo, pensando em retirar todas aquelas dúvidas básicas. Tem que aplicar o redondo no logaritmo para transformar em potência, aplicar a propriedade de potência, buscar fatorar os valores, porque multiplicando eu transformo em soma, quando dividir que estiver na fração eu vou subtrair, porque toda fração é uma divisão, e o elevado ele dá um tombinho multiplicando.